Aí fala aqui no Brasil, não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro? Não tem? Os 219 deputados federais eleitos no ano passado, eles vão receber, os novatos, tá? Eles vão receber cerca de 3 bilhões de reais para destinarem às suas bases eleitorais. Esse agrado aos novatos do Congresso é articulado pelo presidente Lula e por Arthur Lira, presidente da Câmara. A ideia do governo é assegurar votos para aprovação de propostas de seu interesse ao longo do ano. Vale destacar que, pela lei, os deputados que estão chegando agora não deveriam receber recursos do orçamento de 2023. Cada parlamentar, no entanto, terá direito a uma quantia de 13 milhões de reais. Cada um, dos 219, 13 milhões de reais. E aí, essa é a política de coalizão, Deise? Nossa, tu leu meu pensamento, eu estava pensando aqui justamente nisso. Pô, assim, aqui a gente teve uma aula de fisiologismo da política brasileira, é isso aí. Não era permitido que esses novos parlamentares recebessem esse dinheiro, vão receber, isso é uma compra de base dentro do Congresso, né? Porque o PT não tem a maior base, o maior partido político dentro do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados ainda é o PL, e aí eles compram os parlamentares. É uma explicação bem clara do que é fisiologismo. E aí, dá para ter esperança nesse novo Congresso? Cada dia fica pior. Não era para acontecer isso. Agora, compete também a cada um de nós entendermos que quando aquele seu parlamentar lá que pediu seu voto na internet, ao vivo dar um tapinha nas suas costas lá, dizer que está trazendo 50 centavos para determinada coisa ali, você saber que não deveria ser o papel do parlamentar esse. Não é o papel do parlamentar. Eu, particularmente, sou contra esse negócio de emenda parlamentar. Talvez vá lá emenda individual, muito bem discutida. Mas se criou aí um balcão de negócios entre executivo e legislativo. Está acabando com a democracia brasileira, está acabando com o jogo político no nosso país saudável. Você acha que isso devia ser melhor redistribuído? Ao invés de ter emenda parlamentar, você redistribui para os estados da federação. Sim, essa dinheiro? Nós precisamos urgentemente de um novo pacto federativo. Os municípios estão com o pires na mão. O município tem dinheiro, fica indo para Brasília lá pedir dinheiro, fica dependendo de parlamentar que vira aí um despachante de luxo, ao invés de fazer o papel dele de ser parlamentar, de parlar, de defender ideias, de cobrar as execuções do executivo nas áreas onde ele deseja e não pedir um dinheirinho para liberar para onde ele quer, que tem uma brecha muito grande de corrupção nesse processo todo. Está tudo muito errado. Está tudo muito errado. E isso está acontecendo na frente dos olhos de uma parcela significativa do povo brasileiro que sequer sabe qual é a função do deputado e acha que o papel do deputado é levar uma ambulância para o seu município. Entende que não é essa a essência dentro da Constituição da República Federativa do Brasil do papel do parlamentar. Pode até ser que o município precise, o parlamentar vá lá fazer esse trabalho e tal, mas não é a essência do parlamentar, que é um poder independente, é a pessoa que fiscaliza como o executivo gasta o dinheiro, é a pessoa que cria uma legislação melhor, mesmo que seja para tirar leis que nós temos em excesso aqui no Brasil, ou que melhore essa legislação. Esse é o papel do parlamentar. Não está sendo feito isso. O parlamentar quer levar um dinheirinho para sua cidade, aí ele vai vender, aspas, o voto dele aí para o executivo para votar a favor de projetos do interesse do executivo, e pelo que a gente falou aqui alguns minutos atrás, vocês estão já pensando quais são os interesses do executivo no momento. Aí ele não está preocupado com o povo, ele quer um dinheirinho para levar para a base dele ali, para demonstrar um pseudo-serviço, porque o serviço dele de fiscalizar ou de criar novas leis ele não está fazendo, e assim nós estamos gerando aí uma roda gigante tenebrosa no Brasil, que é assustador. Mas isso pode acabar se você, cidadão, souber exatamente o que faz um parlamentar, um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, qual é o papel deles, porque nós pagamos aí 40 mil reais, 43 mil reais agora, porque eles se deram um aumento, importante dizer isso aí. Então, por que nós pagamos o salário para esse funcionário nosso? Essa é a pergunta que você, cidadão, tem que saber responder, porque senão a gente está vivendo num teatrão. E aí? Olha, é o seguinte, em primeiro lugar, o Lula está ajudando o Arthur Lira a cumprir os compromissos de campanha. Evidentemente, ninguém tem uma votação tão massacrante quanto ele teve, o maior percentual de votos de deputados federais por um presidente da Câmara da história, se não fizer muitas promessas, muitos compromissos. E os compromissos agora estão sendo cumpridos. Agora, a questão é a seguinte, o Ricardo colocou bem. Por um deputado de base territorial, e principalmente em São Paulo, mas também em outros estados, fundamentalmente no Nordeste, é muito importante a emenda parlamentar. A emenda parlamentar, mais ou menos, é como se fosse uma sugestão, uma indicação do deputado para que uma parte do orçamento fosse construir uma ponte, pavimentar uma rua, então, fazer um pedágio, Capês. Esse é o problema. Não,
O problema é o seguinte, de certa forma, isso está dentro da atividade política. O grande problema é que com isso, como disse a Deise também, vai se construindo uma base sólida no Poder Legislativo e vai se criando compromissos de apoio aos projetos do Poder Executivo que possam ser muito mais danosos do que o benefício eventualmente criado pela destinação de uma verba específica num local por emenda parlamentar. Olha que nós estamos falando aqui, projeto de lei para acabar com a autonomia das agências reguladoras, projeto de lei para acabar com a autonomia do Banco Central, reversão da privatização da Eletrobras, interrupção de projetos em andamento de privatização, quebra do equilíbrio fiscal, e isso se tiver uma base que, como você usou a expressão aqui, se venda pelo pedágio da emenda parlamentar, aí nós vamos ter, infelizmente, uma aprovação seguida desses projetos, sem, como o Ricardo disse também, a fiscalização que o Poder Legislativo deveria exercer. Salva alguém, Carol, no seu ponto de vista? Difícil. Difícil porque tem vários problemas aí, né? Primeiro que eu concordo com sua posição, Pavinato, de que o dinheiro não tinha nem que sair nesse montante que sai dos estados, né? E uma coisa interessante, ele sai dos estados e não volta de forma proporcional, né? Seria para quê? Para que esse recurso apoiasse estados ali que não tem uma indústria tão ativa, não tem um PIB tão importante, só que a gente sabe que ali acaba se perdendo, né? Então o dinheiro já é distribuído de uma forma completamente irregular. E quando chega lá em Brasília, tem esses milhões de emendas que elas se dividem em tipos diferentes de emendas. E tem a emenda que é escondidinha ali, que ninguém sabe quanto é, para quem foi, em que foi usada. Isso é um absurdo, ao meu entender, para minimizar, pelo menos, essa guerra que tem ali dentro, essa compra de votos. Emendas deveriam já ser pré-estabelecidas, todo mundo ganha a mesma coisa, não tem briga, não tem compração de votos. Mas isso é uma ilusão no sistema político que a gente tem hoje. Por isso que a gente precisa, Ricardo, como você comentou, da reforma urgente. É um novelão. É um novelão porque nesta terra em que um chefe de executivo faz discursos como o Dorico Paraguaçu, nós vemos estradas sendo financiadas para passar ao lado da fazenda do Coronel Senhorzinho Malta, como em Roque Santeiro. Agora nós olhamos para o Congresso e vemos aí outro personagem de Dias Gomes, o pagador de promessas.